Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. Queria agradecer primeiramente a organização, o convite do Matheus. Muito obrigado. Bom, a gente é uma startup de tecnologia voltada ao agro. A gente fica baseado em São Paulo. E o objetivo dessa apresentação é mais não falar muito da empresa, da nossa trajetória, e sim dar algumas dicas e sugestões que a gente gostaria de ter escutado antes de iniciar essa jornada. Tá? Bom, eu estruturei essa apresentação para falar um pouquinho do problema que a gente identificou, da solução que a gente propôs, e isso para dar um pano de fundo para falar um pouquinho mais sobre as 3 etapas que a gente considera essenciais aí para uma startup ou uma pequena empresa, que é o surgimento da ideia, a implementação do produto e depois a execução. Tá? Bom, eu pedi licença para o Matheus, ele falou, fala um pouquinho da empresa, da trajetória. Eu sou pecuarista, enfim, venho de família de pecuaristas do Mato Grosso do Sul e me formei em economia. Então, assim, eu sempre tive o sonho de trabalhar na parte de economia, mercados financeiros, mas voltado para essa área de commodities agrícolas, alguma coisa ligada ao setor rural. E foi assim que eu fiz isso na minha carreira. Eu morei um bom tempo no Mato Grosso, trabalhando com produtores rurais. Depois tive a oportunidade de voltar para São Paulo para trabalhar em bancos de investimento voltados para essa área. Também trabalhar fora do Brasil por um bom tempo na parte de trading de commodities mais global, né? E há 3 anos eu voltei para o Brasil e foi aí que a gente começou a trabalhar na Agripet. Os problemas que a gente aborda na parte de comercialização, a gente identificou os seguintes problemas. Hoje no Brasil você tem uma falta de expertise comercial, isso nem é culpa, enfim, dos pequenos e médios produtores, mas é um custo inviável. É difícil você ter um produtor que tenha dinheiro para investir numa pessoa, para acompanhar a tendência de mercado, para fazer cotações, análise de crédito, contratos. Você tem também em determinadas regiões do Brasil uma baixa concorrência, então algumas regiões fica muito difícil, são dependentes de 1 ou 2 comercializadoras. A desconfiança entre as partes, existe uma falta de padrão e muitas vezes uma falta de profissionalismo desses intermediários que ajudam na comercialização, e uma subutilização de ativos. A gente está cansado de ver aí nas rodovias caminhões voltando vazios, armazéns em determinadas regiões superlotados, em outras regiões ociosos, e tudo isso a gente identificou que tem uma causa em comum, que é a assimetria de informação. Tá? Então foi pensando nisso, a assimetria de informação de uma forma bastante simples, compradores e vendedores não terem a informação que eles precisam disponível, transparente, para que eles possam tomar uma decisão mais eficiente naquele momento. E foi pensando nisso que a gente começou a desenvolver a Agripet. A Agripet é uma plataforma, uma ferramenta online que ajuda na cotação e na comercialização de grãos no Brasil. O grande diferencial da nossa tecnologia para outras soluções é que a gente utiliza algoritmos de Big Data e alguns componentes de inteligência artificial para mapear o mercado e trazer o preço desses produtos, dos grãos, hoje o milho, para a localização do usuário, seja ele comprador ou vendedor. Tá? Isso quer dizer, aqui tem uma descrição um pouco mais completa do processo, mas isso quer dizer que, vamos pegar por exemplo um comprador, um confinamento pequeno aqui em Lavras. É muito simples, ele se cadastra na plataforma, ele indica qual é o ponto de recebimento do milho e a partir desse momento o sistema ele já começa a mapear lotes de milho disponíveis não só aqui em Minas, mas em todo o Brasil, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim,
e utiliza esses algoritmos para trazer o preço desses lotes para posto no armazém desse confinamento, onde o usuário indicou. Já com o custo logístico e a tributação e todas as outras garantias e custos da operação já inclusos no preço. Tá? O pessoal brinca que a gente é muito parecido com o Trivago do milho, né? Que assim, a interface dos usuários ela fica muito parecida, que é uma lista, você vai ter uma lista de ofertas e o sistema consegue identificar qual é o lote de milho que chega mais barato no seu armazém. Tá? Bom, aqui de uma forma bastante visual, a gente tem algumas telas, né, o Mercado Spot, que é onde o comprador vê as ofertas dos vendedores, e também tem uma outra parte que é a criação de ofertas. Então ele vai ver lá o milho chegando a R$ 35,00 na fazenda dele, mas se ele quiser ele pode avisar o sistema que ele quer comprar o milho a R$ 32,00. O sistema vai pegar aquela informação e vai tentar encontrar vendedores que atendam esse produtor com milho já posto lá a R$ 32,00 como ele quer. Né? A ideia aqui é empoderar compradores e vendedores da informação que eles precisam em tempo real para que eles possam tomar a decisão correta na hora que eles precisam. Aqui a gente fala um pouquinho também não só dessa parte da otimização da prospecção de preço, mas a gente tem também toda a parte de comercialização desse milho, que a gente faz todo o monitoramento, desde a questão do pagamento, carga a carga, quando foi entregue, e tudo isso fica armazenado no sistema para que ele possa se programar nas próximas compras também. Agora eu vou entrar numa segunda parte aqui da apresentação, que é mais falar um pouquinho, né, do surgimento da ideia, tirar esse conceito de startup, né? Da forma como a gente enxerga a startup, nada mais é do que uma empresa que resolve um problema com uma solução inovadora, escalável e adaptada às condições de mercado. Tá? E esse terceiro ponto é muito importante, porque não basta o produto ser inovador, ser uma ideia diferente, se ele não tem um custo-benefício interessante para o mercado atual. Pode ser que no futuro ele consiga, mas hoje, como que você vai implementar o produto se ele custa muito caro, ou se o seu público-alvo ainda nem está pensando, ainda nem tem essa necessidade. Tá? Um mito aí que o pessoal fala muito, para inovar você precisa criar uma startup. Né? Esse mito vem sendo derrubado aí dia a dia. O que a gente vê hoje muito pessoal a iniciativa privada, as grandes empresas facilitando, dando os incentivos necessários para os empregados poderem inovar dentro da empresa. Então isso é um risco a menos que você precisa correr. E também com relação a ser jovem, eu tenho que largar a faculdade para inovar, estilo Steve Jobs ou enfim, o Google, o Facebook, nada disso. A nossa visão é que a experiência, né, você está abordando dificuldades todo dia e vendo aquilo lá em loco, facilita muito mais no surgimento da ideia e que seja uma ideia que você consiga ter sucesso com ela. Aqui 3 dicas / sugestões aí que a gente identificou no nosso processo, que é contar a sua ideia para as pessoas, feedback, ter o feedback. Então você vai estar no meio de experts ali, se você tiver uma ideia, é interessante falar. Isso é um pouco contraintuitivo, porque quando é uma coisa inovadora, o pessoal pode me copiar alguma coisa. Isso não acontece, dificilmente isso acontece. Então a ideia é que você consiga pegar o máximo de feedback antes de iniciar nessa jornada, para que você possa tomar as decisões corretas logo de início. Tá? Pesquise o seu mercado, isso nem precisa falar, mas de extrema importância para você pegar os dados necessários para iniciar o seu projeto, e como você vai abordar esse tema. Tá? E por último, testar da forma mais rudimentar possível. Né? A gente fica imaginando, a minha solução vai ser toda automática, vai ter sensores, vai ter isso, vai ter aquilo.
mas é ideal que você, de início, teste com uma planilha, que quase todo o processo seja manual, para validar aquilo lá antes de começar a investir. Tá? Já a implementação do produto, aqui as dicas e sugestões elas ficam um pouco mais abstratas, porque aí depende muito do seu modelo de negócio, se existe um hardware ou se é só software, como é o nosso caso, né, mais análise de dados, mas isso é geral, né? Você tem que ter um plano de negócios até para organizar a sua cabeça, né? E de preferência que ele tenha cenários otimistas e pessimistas. Aí eu falo cenários de calendário de investimentos, os custos, a previsão da primeira receita, do primeiro cliente, o ponto de break-even, tudo isso tem que ser analisado e você tem que ter um cenário otimista e pessimista. Pela nossa experiência, a ideia é ter pelo menos 2 vezes os recursos necessários para o cenário pessimista, porque a gente está no Brasil e no Brasil as coisas são um pouco mais difíceis para o empreendedor. A criação do MVP, isso é muito linkado com o plano de negócios. A ideia é que você tentar, no seu plano de negócios, identificar o que é essencial para o negócio dar certo. Então você vai tirar ali todas aquelas funcionalidades que seria bom ter, isso daqui vai ficar mais bonito, tira tudo isso e foca no essencial. Esse é o MVP. E por último, foco em conversar com os primeiros clientes, com os entusiastas, com o pessoal mais próximo, eles que vão guiar vocês para melhorar o seu produto. E nessa etapa, esse é o mais importante, você precisa melhorar o seu produto para atender melhor o seu cliente, para que você consiga passar para a próxima etapa, que aí é a execução. É quando você está com uma empresa um pouco mais madura, você já tem um MVP, você já tem alguns clientes, e o seu processo está mais validado. O primeiro ponto esteja preparado para errar muito. Tá? Isso daqui é mais fácil falar do que fazer, porque a gente já está programado para que o erro seja uma coisa ruim, né? Desde pequeno a gente está lá tentando comer, cai na roupa, a mãe vai lá, briga. Então assim, a gente tende a associar muito o erro a uma coisa ruim. No empreendedorismo, isso que a gente vem aprendendo é totalmente o contrário. A gente precisa errar, a gente está numa trilha lá desmatando e várias vezes a gente vai precisar errar para poder reconhecer e acertar no futuro. Então, é uma mudança de mindset que você precisa fazer antes de iniciar nessa jornada e que a gente está aprendendo aí a duras penas aí. Essa é uma frase que eu tirei de um livro, acredito que foi Jeff Bezos, da Amazon, que falou: foque em solucionar um problema da melhor forma possível para um cliente e depois replique. Tá? Isso na parte de execução é muito comum, o empreendedor querer abraçar o mundo, querer atender vários clientes, mas não resolvendo aquele problema 100%. A nossa visão na Agriped é um pouco ao contrário. Então a ideia é você fazer um processo perfeito para aquele cliente, resolver 100% daquele problema, para aí sim identificar como a gente fez isso e replicar para os outros. Foco no produto e não no valuation. Isso está muito ligado com a questão dos recursos que a gente precisa para iniciar o processo. Então, você estando preparado com recursos, você consegue alongar um pouco a discussão com venture capital ou empresas financiadoras a respeito do valuation. Isso para o empreendedor é muito bom. Nesse início, até que a empresa esteja validada, que esteja tudo correndo bem, você precisa focar no produto. O valuation é uma questão posterior a isso. E por último, falar do grande desafio do agro, que eu acho que para a Agriped e para várias outras startups do agro, que é a mudança de paradigmas, né? A gente falou ontem, inclusive a Andrea, né, fez a brincadeira da palma lá. Nesse tópico eu sou bem otimista, inclusive eu trouxe uma mudança de paradigmas bem recente que aconteceu, mas que pouca gente viu isso como uma mudança de paradigmas, que né, quem aí na infância
sempre ouviu, nunca entre em carro de estranhos, nunca encontre estranhos pela internet. E hoje a gente tem uma situação onde a gente chama os estranhos pela internet e entra no carro deles, né, para se transportar. Bom, essa é a mensagem que eu tinha. Muito obrigado mais uma vez à organização, e eu fico à disposição para as perguntas aí no painel.